Eu creio que quando a gente entende, por exemplo, a palavra vai falar de diversas curas, né? Jesus curou paralítico, curou cegos. Ele curou diversas pessoas de diversas enfermidades diferentes, expulsou demônios, fez maravilhas, que nem a gente fala, né? Verdade. Mas ele vai falar que só houve festa no céu quando um pecador se arrependeu. Verdade. Então, às vezes a gente espera tanto um milagre físico, algo, né, mais palpável, que os nossos olhos se encham. E às vezes Deus, ele está dizendo para nós, a palavra dele diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu creio que o tempo que estamos vivendo, né, hoje no mundo, não vou falar nem só tempo de Brasil, eu creio que é um tempo que a gente tem que buscar cada vez mais um arrependimento, porque eu creio que Jesus, ele está fazendo um preparativo para várias festas lá no céu. Verdade. Sabe? A gente começa a olhar assim, ele tá falando pros anjos: ei, o meu filho hoje ele vai se arrepender. Hoje ele tá assistindo esse podcast, ele vai se arrepender. Hoje ele tá indo num culto, ele vai se arrependendo. Não, hoje ele vai fechar a porta do quarto dele e ele não vai pedir nada pra mim, ele vai pedir um coração arrependido. Eu creio que Jesus, ele anseia porque a gente pare de pedir coisas palpáveis dessa terra. Talvez um milagre. Eu não tô dizendo que a gente não deva pedir uma cura, não deva pedir uma libertação, mas quando a gente entende que há uma festa no céu, quando a gente se arrepende verdadeiramente dos pecados. E o arrependimento aí gera transformação. Daniel teve uma vida transformada pelo Senhor, né? Exatamente, exatamente. E é que eu costumo dizer, né, que a salvação, o arrepender-se, o milagre ele é muito além da cura física, né? O milagre, o maior milagre é a salvação, né? O maior milagre é a salvação. E a gente tem, às vezes eu me deparo com algumas pessoas, né, que vem falar assim: pastor, né, seguidamente às vezes eu encontro, né, mas eu preciso ser curado e tal. Falei: olha só, você precisa ser curado, mas a gente precisa organizar algumas coisas que eu acho que você, né, primeiro você precisa vir a Cristo. E aí depois que você vem a Cristo, né, antes do seu milagre tem uma libertação no meio. Você precisa se libertar, né, de algumas coisas, né? Às vezes a gente vem pela cura, mas a cura muitas vezes ela tá condicionada à libertação. Então, primeiro eu venho a Cristo, ouço a voz de Cristo me chamando, reconheço quem sou, é o papel do Espírito Santo, né? na minha conversão, reconheço quem sou diante de Deus, eu reconheço que sou pecador diante de Deus, né? E aí eu me submeto ao senhorio do Senhor, né? E aquilo gera no meu coração, né? O Espírito Santo gera no meu coração essa libertação, né? É o papel de Jesus, né? Ele veio colocar em liberdade aqueles que estavam cativos, e a cura ela vem depois, como consequência de tudo isso. Então, não existe nada que não seja condicionado a pessoas arrependidas diante do Senhor. Todo o movimento da igreja, a mensagem de Pedro, quando ele começa a pregar em Atos, a mensagem de Pedro é arrependimento. Ele vai dizer, olha, né, Pedro pega, né, a mensagem de Joel, né, era o pescador, veio o Espírito Santo sobre a vida dele, ele falou: cara, o que eu preciso pregar agora? O Espírito Santo, pum, largou Joel, né? E aí, essa galera não tá doida e tal, e aí ele começa, mas o final do discurso dele é sobre arrependimento, né? Tanto que a galera fala assim: olha, o que a gente precisa fazer, Pedro, né? O que a gente precisa fazer para receber essa salvação? E ele falou: creiam no Senhor Jesus, né? Arrependam-se. E aí é o que eu digo, né? Que é o famoso boom da igreja de Atos, né? Porque quase 3 mil almas se rendem a Jesus a partir de uma mensagem de arrependimento. A gente quer muito viver Joel 2:28, se não me salvo engano, né? Mas está em Joel, pessoal, tá? A partir do capítulo 2, né? Mas a gente quer viver Joel, né? E há de ser dos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sempre tem essa questão que a gente enche o nosso coração e infla o nosso coração. Mas o que antecede isso? O que antecede Joel o que antecede o espírito descer sobre toda a carne é arrependimento. É Deus chamando Israel ao arrependimento. É Deus chamando, né, chorai, sacerdotes e ministros do altar, né, chorai entre o pórtico e o altar, com clamor, pranto, né, e lamento, né, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. O que tem antes do grande derramar do Senhor é arrependimento.
é uma volta para o Senhor. É uma busca, né? É uma volta para o Senhor, é um converter ao Senhor de todo o coração. Então, tudo que a gente pode buscar, todas as coisas, às vezes a gente quer muitas coisas de Deus, e quando na verdade a gente vai ter tudo de Deus a partir do momento que a gente estiver com o coração arrependido e rendido diante dele. Mas a gente precisa buscar esse arrependimento, né? Às vezes a pessoa ela espera que tu busque por ela um arrependimento. Ah, sim. Né? Ali a gente falou agora de Joel, falou de Pedro, as pessoas não ficaram com a expectativa em cima de Pedro. As pessoas estavam interessadas em como receber a salvação, e Pedro deu uma mensagem, né? Eu conversava com a minha esposa um tempo atrás, a gente estava orando, jejuamos por uma pessoa, uma família e tal. Aí tal. E ela começou a se cobrar muito. Bah, aqui eu jejuei tantos dias, olha aqui, olha isso, sabe? A respeito que a pessoa não quis mudar de atitude. Aí eu disse pra ela, tanto João Batista quanto Jesus, eles anunciavam a mensagem. Eles fizeram o quê? Abriram um caminho. Agora tu quer seguir? Ou tu quer? Ah, eu quero. Então tu vai. A gente não tem como pegar alguém pela mão e arrastar pelo caminho. Se pudesse, Jesus teria feito isso. Sabe? Ele fala para os discípulos, querem vir após mim? Sabe? Sim. Peguem sua cruz e siga-me. Aí quem foi? Ninguém. Entendeu? Mas vocês querem vir? Querem? Hoje vocês não estão preparados para beber do cálice e comer do pão. Mas vai chegar o dia que vocês vão ser preparados para beber do cálice e do pão. Sabe? Eu creio que Deus tem chamado essa nossa geração de hoje para um verdadeiro arrependimento, para entender, aprender a resgatar algumas coisas, né? E o que Deus tem chamado vocês para resgatar de fato? Assim, a gente tem trabalhado, esse ano a gente começou com um propósito de oração, e uma das coisas que Deus gerou no nosso coração foi um resgate do sacerdócio, né? Que é um tema que envolve muita coisa, é extenso né? E quando Deus gerou isso no meu coração, foi muito de assalto, assim. A gente ia fazer retiro, acabou não fazendo. E aí eu falei para a galera assim, pessoal, olha só, para não passar em branco o carnaval, eu vou fazer um culto na segunda-feira, né? Que daí a gente vem no sábado, vem no domingo, né? E aí na segunda-feira a gente faz um culto diferente e tal. E aí eu falei para a galera, né? Falei para o pessoal dos jovens, falei, pessoal, só um culto, vou anunciar agora no culto, né? Um culto diferentão na segunda e tal. E aí quando eu cheguei assim, eu falei, cara, tem um negócio queimando no meu coração, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Estou anunciando aqui agora, a gente vai fazer uma conferência de carnaval e o tema vai ser resgatando o sacerdócio. Foi assim. No espontâneo. Foi. Né? O pessoal da mídia olhou assim, eu falei, já pode gerar o card aí que a gente vai fazer, né? Começa sexta-feira com oração, sexta-feira na oração e sábado a gente vai fazer um movimento aqui, tipo assim, foi assim. Né? E de fato, boa. Assim, é uma das coisas que no início do ano eu compro muito livro, né? Então, tipo assim, no início do ano eu tinha comprado tinha chegado alguns livros e tal, e aí me chamou a atenção o texto de Lucas, né? O texto de Lucas a partir que fala a respeito de Zacarias e Isabel. E o texto me chamou a atenção, me saltou os olhos, né? O texto de Lucas, a partir do versículo 5, vai dizer assim, e havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias, sua mulher era descendente de Arão, ou seja, uma família sacerdotal, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E aqui é que a gente vai ver, aqui me chamou a atenção a característica desse casal. É um casal já com uma certa idade, né? E quando o texto fala assim, ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles tinham um caráter, né, diferente daquela... Porque se a gente for ver o contexto, antes de Deus chegar e falar alguma coisa com Zacarias especificamente, o texto bíblico vai dizer que vai ter 400 anos em que o Senhor profeticamente, a gente não tem nada registrado, né, que Deus havia falado com Israel. Ou seja, Deus não levanta, quem sabe nesse período de 400 anos, alguém, né, para falar de fato ao coração de Israel. É como se Deus falou, né, ao coração de algumas pessoas, mas a gente não tem em registro, né, o Senhor, que é o período interbíblico, né? A gente não tem isso em registro, mas Deus começa a falar, e quando Deus vai falar com uma família sacerdotal,
vai pegar Zacarias, que é de uma, né, de uma ordem, né, das 24 ordens que havia para oficiar no templo e tal, e vai chamar Isabel, né, também a partir de uma mulher que era estéril, mas também que era de uma família sacerdotal. E eu gostei de ver do caráter, porque assim, Israel nesse período tá tudo tenso ali, né? Tá turbulento. Tá turbulento, ou seja, o Sinédrio é comandado por grupos políticos e não exatamente né? Não exatamente conforme a lei ordenava. Roma estava no comando, havia um rei que não, né, ficava ali meio que, né, só como alguém, né, mas não tinha de fato, não tinha a característica do rei que viria governar a nação, não tinha a característica de Davi, que é o grande rei de Israel. Então tá tudo estranho ali, ou seja, o cenário está todo preparado, ou seja, Israel tá moralmente destruída, porque o rei já tinha casado, enfim, já estava uma função, ou seja, moralmente está destruída, a religião também estava perdida, só que no meio disso tudo isso, tem Zacarias e Isabel. E Lucas vai dar a descrição deles dizendo assim: eles ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis, ou seja, não tinha nada que corrigir eles na sua conduta com o Senhor, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E quando eu falei isso, cara, olha que coisa, no meio de uma geração deturpada e corrupta, né, corrompida, Deus preservou um sacerdote que ainda preservava os princípios e preceitos do Senhor. E a partir disso é que a gente começou, e aí a gente trabalhou sobre o sacerdócio, né? Sobre o resgate do sacerdócio, né? Que isso é muito importante, porque o resgate do sacerdócio ele vai gerar muitas coisas, porque o Deus queria lá atrás, né? Já a partir de Adão, né? Lá atrás Deus já coloca Adão como um sacerdote para oficiar no jardim, e aí ele vai passando, né? E aí depois quando ele chama Israel, ele chama Israel e fala assim: Israel, vocês das nações da terra, eu escolhi vocês para ser a minha nação particular e para fazer de vocês uma nação sacerdotal. Ah, pastor, mas qual é a função do sacerdote? É interceder diante de Deus, é interceder o povo. A função do sacerdote é interceder do povo diante de Deus. Deus estava chamando Israel para interceder entre todas as nações, ou seja, para apresentar Deus às nações da terra. A impulsionar, ou seja, tudo passa a partir do sacerdócio. E a gente vai falar sobre o sacerdócio do lar. E aí aqui, né, a gente entraria numa questão de família, que muitas vezes, né, a gente, para exercer o sacerdócio do lar, às vezes tem lares disfuncionais, porque às vezes os papéis estão invertidos, né, o pai ou a mãe não estão exercendo o papel sacerdotal decente. Então, tipo assim, tem várias coisas. A questão do sacerdócio envolve altar, ou seja, como é que está o nosso altar de oração em casa? Então, tudo parte a partir desse ponto, né? E depois o próprio apóstolo Pedro vai dizer, né? Vai dizer que vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, ou seja, Deus, né, traça um plano. Ele queria que todos fossem sacerdotes, todos ministrassem e oficiassem diante dele, que ensinassem os oráculos e os preceitos do Senhor, né? Então, tipo assim, Deus queria que, né, todo mundo fosse, Deus já havia estipulado isso. O pecado vem e corrompe isso e deturpa isso. E Deus vai construindo a história ao longo dos anos no sentido de restaurar isso, né? Tanto que daí quando o apóstolo Pedro vai dizer assim: porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, ou seja, todos nós hoje agora podemos ministrar e oficiar diante de Deus, né? O texto de Hebreus vai dizer que, né, foi aberto um livre novo, né, um vivo e novo caminho, e agora nós oficiamos diante de Deus, sob o qual tem um sumo sacerdote, que é Cristo, que está lá intercedendo diante de Deus Pai, né? Ele é o caminho, a verdade, é o caminho, ou seja, né, esse caminho novo e vivo é a próprio Jesus que vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, a gente pensou aquilo que o Senhor certamente já estava pensando nos céus, e a gente restaurou, né? A gente buscou, né, de restaurar o sacerdócio nas nossas casas, né? Então a gente entende que cada lar é um sacerdote, cada lar um altar, orando, oficiando adoração, buscando, intercedendo pelos filhos. E se a gente quiser ter um modelo, mas como é que é um modelo sacerdotal, pastor? Né, eu não peguei toda a mensagem. Se você quer saber como é um verdadeiro sacerdote do lar, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa se portar, leia o livro de Jó, a partir do capítulo 1.
Vai dizer que Jó era temente a Deus, se desviava do mal, e vai dizer que Jó se levantava todo dia pela manhã para oferecer sacrifícios a Deus, por ele e pelos filhos. Jó tinha um sacrifício, né, que se levantava pela manhã de madrugada e fazia, intercedia por ele e pela sua família. Ele dizia assim, quem sabe os meus filhos podem até mesmo ter pecado, mas eu não sei. Mas já que eu não sei, eu vou sacrificar e vou estar aqui oferecendo sacrifícios por eles. Ou seja, uma família sacerdotal é de homens e mulheres que se coloquem, se levantem nas suas casas, né, com altares de oração, com altares de adoração, ensinando oráculos do Senhor. A Bíblia vai dizer que, né, uma geração, né, contará a outra geração os feitos do Senhor. Uma família sacerdotal é que ame ao Senhor e que transfira isso, imprima isso na próxima geração, para que se levante uma geração de sacerdotes. Uma geração sacerdotal é que vai gerar filhos que preparam o caminho para o Senhor.